25 e ainda podemos ler a palavra do Senhor, amém? Romanos 4, 17 e 25. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. A gente precisa de um minuto mais ali para colocar na projeção, amém? E estamos aí todos apostos. Romanos, em espanhol, Romanos é lo mismo. Amém. Romanos 4, 17 a 25. E em inglês é Romans, né? É fácil essa, amém? Romanos 4, 17 a 25, amém? O título da nossa mensagem hoje é Fé. Chamar as coisas que não são como se já fossem, amém? Chamar as coisas que não são como se já fossem. E diz assim a palavra do Senhor, amém? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu quanto à promessa, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus, te pedimos que a tua graça, a tua direção, esteja sobre as nossas vidas e a palavra ministrada seja como ela está escrita e para o propósito e cumpra o propósito para o qual foi enviada. Te adoramos, ó Pai, e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este texto, podem ficar sentados, este texto fala e criou como evidência nos últimos anos, nos últimos tempos da igreja, nós temos e tem sido evidenciado muito este texto bíblico que diz chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu gostaria de saber se todos a gente entendeu, amém? Chamar as coisas que não são como se já fossem, amém? Que é o fechado ali, eu coloquei ali a vermelho e tem sido alguma coisa muito falado hoje. Fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? Eu vou dar a vocês um exemplo que eu ouvi recentemente aí numa mensagem, se calhar alguns irmãos também ouviram, de um pregador que eu achei muito bem pensado. Amém? Você já viu a altura do templo, quando você chegou aqui? Os nossos irmãos que chegaram pela primeira vez, vocês viram a altura do building, tá? A altura, tá? É alto. Amém? É alto. Se eu tiver fé, amém? Suficiente para me atirar do building e voar, tá? Este foi um exemplo que eu encontrei de alguém. Eu tendo fé, eu vou chamar à existência aquilo que eu não tenho, que é asas, e eu vou sair a correr para aquele lado que tem mais espaço, tá? Que é relva. Eu vou sair a correr daquele lado, por cima do building, Quando eu chegar no fim, eu chamo à existência asas e eu saio a voar. O irmão acredita nisso? Por que não? Eu chamo à existência aquilo que não tenho, asas, eu desato a correr, quando eu chegar no fim do building, eu vou sair a voar. Aleluia! Por que vocês não reagiram? Não? Eu estou a chamar à existência o que não existe, como se já fosse. Eu acredito, irmão, mas eu acredito. Você conhece aquela música I Believe I Can Fly? É mais ou menos isso. I believe I can fly. Tá? Mas você é incrédulo, irmão. Você não acredita? Que monte de gente incrédula. Pastor Chris, do you believe? No, he's laughing. Amados, eu ouvi este exemplo e marcou assim, bateu assim bem forte. Isso não é fé, irmãos. O autor do exemplo dizia que era tolice. Isso não é fé, é tolice. Sabe porquê, meus amados irmãos? Porque é chamar a existência, ou chamar as coisas que não são, como se já fossem, as coisas que Deus determinou que não são, como se elas já fossem. E quem chama as coisas que não são como se já fossem, é Deus. Olha lá.
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber quem? Deus, o qual vivifica os mortos, e Ele sim, e Ele chama a existência, ou Ele chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus Todo-Poderoso. Deus tem poder para isso. Você pode chamar o que você quiser à existência. É positivismo, é psicologia. Você repete muitas vezes, e eu hoje vou ganhar $1 milhão. Você vai para casa com o mesmo dinheiro que você tem no bolso, se Deus não disse isso. Amados, você pode se convencer do que você quiser. Tem gente que se convence de cada coisa que não tem sentido. Mas acredita, acredita e acredita. E nós temos substituído uma verdade inteira de um evangelho à conta de frases chaves, que em momentos chaves você diz, e porque você acredita muito nessa frase, essa coisa vai acontecer. Deixa-me dizer uma coisa, irmão, isso é psicologia barata. Isso é o que te dizem quando tu vais no psicólogo. Para te convenceres a ti próprio de uma determinada verdade, quer ela exista, quer não, ela vai acontecer. Evangelho não é psicologia, não precisa, porque o Evangelho tem um Deus Todo-Poderoso que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Não precisa disso. Não precisa de uma história. Não precisa de você acreditar muito numa coisa que vem de si, porque de si é muito difícil vir uma coisa boa, não é? Diga lá. Se a nossa natureza é pecaminosa, é contrária à natureza de Deus, você vai chamar à existência coisas que estão em si. Coisas que têm a ver consigo. Coisas que possivelmente serão de perdição para si. Coisas que vêm da sua carne. Coisas que vêm da imaginação da sua cabeça, que vêm do seu coração. E a palavra diz que enganoso é o coração do homem. Entenda, por favor, uma coisa, irmão. O que o texto está a falar claramente, e falando de Abraão, e todos conhecemos a história de Abraão, era ele velho, Sara era velha, e Deus disse que eles iam ter um filho, tá? E diz a palavra que ele, perante aquele no qual creu, a saber, em Deus, e porque ele creu em Deus, aquele que vivifica os mortos, aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, Abraão, crendo na promessa de Deus, e ele pôde não atentar à velhice dele, não atentar à velhice de Sara, e poder crer que ia ter um filho. Se você quiser pôr aí e humanizar mais a coisa e pôr mais direcionado em si, você pode dizer perfeitamente que Abraão chamou à existência o que não havia, que era o filho. Se você quiser humanizar o texto, você só pode ir a este limite. Abraão chamou o que não havia como se já fosse, porque Deus o tinha dito. Porque Deus o havia prometido. Porque aquele que era todo poderoso tinha dito. Abraão não disse muitas vezes, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, e o filho nasceu. Não. Abraão repetiu a Sara, e repetiu e acreditou, e viveu em função disso, daquilo que tinha sido uma promessa de Deus. Deus nunca falou que eu ia ter asas. Eu não me lembro agora assim de repente que Deus alguma vez tenha dito, acho que eu ficava a lembrar. Não, nunca mais esquecia. Daniel corre em cima do building que quando chegar lá do outro lado vai ter asas, vai voar. Ele nunca falou isso. Como é que eu posso crer que me vai nascer umas asas? Baseado em quê? Amados, este texto, põe o slide seguinte, por favor. E este texto da palavra do Senhor, nesta primeira parte, eu dividi o texto em dois, amém? Já tiramos ali a parte vermelha. Diz, o qual sem esperança creu contra a esperança. Que esperança tinha, estamos a falar de Abraão aqui, e da velhice e do filho, que esperança tinha, humanamente falando, Abraão de que iria ter um filho? Nenhuma. Que esperança, humanamente falando, ele podia ter de ter um filho? Ele era velho e ela também. Lembra do episódio que aconteceu com Agar? Porquê que aconteceu com Agar? Porque ele estava a ficar muito velho, e a esposa estava muito velha, e a esposa disse, olha, é melhor tu teres um filho com a serva, porque já está muito tarde para nós os dois. E foi pecado, e foi errado. Mas Abraão creu na esperança, contra a esperança, contra aquilo que era normal. Contra aquilo que não seria normal ter um filho. E diz a palavra do Senhor, ele não atentou para a idade dele, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E os anos foram passando, e o filho nunca mais nascia. E cada vez ele ficava mais velho. Imagina ele dizer para Deus, Deus, resolve lá o problema porque eu não estou a ficar, I'm not getting any younger. Eu não estou a ficar mais novo.
E agora vai vir o filho na velhice, eu não vou ter paciência para os filhos. Para o filho. E depois ainda tem o episódio mais completo, né? Que Deus ainda manda oferecer mesmo aquele em holocausto, né? Mas isso seria uma outra mensagem, amém? Mas ele creu e diz que foi fortificado, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que tinha prometido era o que tinha o poder de fazer. Irmão, tudo aquilo que você promete a si próprio, entenda que você promete coisas a si próprio que você não tem poder de o fazer. É verdade o que eu estou a dizer? Quantas vezes você já prometeu a si próprio coisas que você não conseguiu fazer? Quantas vezes você já prometeu coisas a alguém que você não conseguiu cumprir porque você não conseguiu fazer para si? Você quer um exemplo? Quantas vezes você já chegou diante do Senhor e disse: Deus, eu nunca mais peco nesta. Esta, Senhor, nunca mais. Desta eu não volto a repetir. E foi a primeira que você caiu logo a seguir. Foi ou não foi? Quantas e quantas vezes você disse a um filho ou ao seu cônjuge ou alguma coisa assim: olha, vai ser assim. E você não conseguiu fazer. Porque aquilo que nós prometemos em nós próprios, meus amados, tantas vezes a gente falha. Mas aquele que era poderoso para o fazer, o que era poderoso para dar a Abraão um filho na velhice, Abraão creu, porque ele era poderoso para o fazer. Deus é todo poderoso. O que ele falar, irmão, não duvide. Mas aquilo que ele não falar, que for você a falar, irmão, tem uma grande probabilidade de não acontecer. Tem uma grande probabilidade de não acontecer. E você, mas eu estou cheio de fé. Em quem? Mas eu tenho fé que vai acontecer. Em quem? Em si? Ou naquele que o prometeu? Em quem é que está depositada a nossa fé? Repetição de alguma coisa, psicologia, motivacionalismo. Não é fé. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo vai acreditar que amanhã é melhor. 2014 é o meu ano. Só se Jesus vier, irmão. Porque se Jesus não vier, não é o seu ano. Você acredita nisso? É pior do que o ano passado, sabia? 2014 é pior que 2013, sabia? Sabe porque é que eu creio nisso? Tenho fé nisso? Porque aquele que o prometeu diz na Escritura que só seria pior. Você pensa que 2014 é um ano melhor que 2013? Isto era uma pregação boa para janeiro, não é? Estamos em março já. Mas você pensa que este ano vai ser melhor que o ano passado? Só Jesus voltar. Se Jesus voltar, o seu corpo será transformado, o seu corpo será glorificado, você estará na glória. Então é melhor. Mas já não é 2014 mais, é a eternidade. Agora, enquanto você estiver nesta terra, não melhora, irmão, vai piorar. É o que a Escritura diz que é pior. Vai ser pior. E a quantidade de gente que está convencida que este ano é melhor. Não é. Vai piorar. Os tempos são cada vez mais difíceis. A iniquidade se multiplica a toda a hora. As coisas estão cada vez piores. Jesus está mais perto, irmão. Vigia. Jesus está cada vez mais perto. Aquele que o prometeu é poderoso para o cumprir. É o que nos diz a Escritura. Assim, também isso lhe foi imputado como justiça. Meus queridos irmãos, até agora, nós estivemos a analisar o que o texto é extraordinário da palavra do Senhor de Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, divide o texto e começa a falar de Abraão. Aquilo que eles sabiam, já tinham ouvido falar, já conheciam, explica e pega na história de Abraão e fala da fé e daquilo que eles tinham do filho, da promessa, e fala que Deus era poderoso para cumprir, que Deus é que chama as coisas que não são como se já fossem, e diz que Abraão teve o filho, porque creu. Ele creu na promessa do Senhor. Amém? Segunda parte do texto, toma atenção, irmão. Por favor, o próximo slide. Ora, eu só pus assim, irmão, porque é continuação. Amém? Para a gente focar na primeira parte e segunda parte. Ora, não só por causa dele está escrito, para que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Meus amados, Paulo fala de Abraão ali. Não foi para que ninguém começasse a chamar à existência coisa que não cabe na cabeça de ninguém, como por exemplo criar asas e voar do building, tá? Paulo explica e fala
e chama a atenção dos irmãos em Roma que aquele que era poderoso para o cumprir, tinha cumprido na história em Abraão a promessa. Para falar de quê? Da salvação que há em Cristo. O assunto desta noite é fé, irmãos. Você vê a eternidade com os seus olhos físicos? Não. Você viu Cristo ser crucificado? Viu? Não. Você experimenta a presença de Deus nesta terra? Claro, irmãos, claro, aleluia, glória a Deus. Espero que sim, cada vez mais. E que sejamos incansáveis nisso. Mas que você viu? Não. Você reconhece que é um facto histórico? Amém. Que Cristo morreu na cruz? Amém. Bem, a Páscoa, todo mundo celebra isso, você entende isso. Mas e a ressurreição de Cristo? Ele ressuscitou dentre os mortos? Subiu ao céu? E agora vive para todo sempre com o Pai? Um dia vai voltar e vai nos levar? E você conhece isso? São doutrinas que você conhece. E você diz, eu aceito isso pela fé. Ainda bem, meu querido irmão, que você aceita isso pela fé. Entenda o que é fé. Entenda o que Paulo está a dizer aos romanos. A fé é o que Deus lhe deu, que lhe permite, você sem ter visto Cristo morrer na cruz, sem ter visto Cristo ressuscitar, e sem ter visto a eternidade, você crer hoje naquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu a nós a salvação da nossa alma pelo preço dos nossos pecados pagos na cruz do Calvário. Não precisa pensar muitas vezes e repetir muitas vezes para você acreditar nisto. Precisa de você crer na promessa de vida eterna que foi dada por Deus, que está nas Escrituras. Precisa de você crer na palavra. Precisa de você crer que aquele que o prometeu, que a sua alma seria salva, e a sua alma está salva. Entenda o que é fé. Não é fé acreditar numa coisa que você não entende, ou você nunca ouviu falar, ou você não sabe bem, ou alguém disse, ou você tem que repetir para se convencer. Não. Creia naquilo que lhe foi dito pela Escritura, que diz que Deus, Pai, enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os seus pecados. Creia pela fé, entenda o que é fé. Não é crer numa coisa abstrata, é crer em alguma coisa real que está nas Escrituras e quem a escreveu? O próprio Deus. E crendo, a graça me alcançou. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça o alcançou e a fé lhe permite você crer e tomar as promessas de Deus, a promessa da salvação da sua alma. Mas não é crer numa coisa que você inventou, não é crer numa coisa que você repete, é crer naquilo que está escrito. E se você quiser chamar à existência, você pode dizer, eu chamo à existência aquilo que Deus Pai escreveu e prometeu e disse que o faria. Irmão, fé é você entender que sendo você e eu pecadores, miseráveis pecadores, uma abominação a Deus, o contrário da vontade de Deus, mortos no lamaçal do pecado, e Ele envia, Deus Pai, envia o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. E todo o nosso pecado, toda aquela sujeira, todo aquele lamaçal que está em nós, é jogado sobre Cristo na cruz. E você alcança, através daquele ato, crendo no Filho de Deus, você alcança uma vida eterna que não lhe pertencia. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Quando você diz que você tem fé, e há muitos tipos de fé, fé natural, tantas coisas. Mas quando você fala de fé nas Escrituras, o momento mais alto da fé é o facto de você crer na salvação, na promessa da salvação da sua alma. A palavra de Deus diz para nós conhecermos a razão da nossa fé. A razão da minha fé é a mesma de Abraão. Se alguém chegar à sua beira e disser assim, como é que tu chegava alguém à beira de Abraão e diz assim, ó Abraão, que maluquice é essa de tu com 100 anos vais ter um filho? O que é que ele responderia? E eu creio naquele que prometeu, que é poderoso para o fazer.
Se alguém lhe perguntar a razão da sua fé, você responde o quê? Você sabe a maior tristeza, irmãos, que eu encontro hoje no cristianismo? É você chegar à beira de alguém e dizer assim, como é que você sabe que é salvo? E a pessoa responde, porque eu creio dentro de mim. Lá dentro de mim, dentro, muito dentro. Não sei onde, mas lá para dentro, em algum lugar. E eu sei porque eu sei que eu sou salvo. E a minha resposta quando eu ouço isso, parece a minha vontade de dizer, olha, eu sei que você vai para o inferno. Porque eu sei que você sabe nada. Você não sabe nada. Isso não me diz nada. Isso é a mesma coisa que eu disser, olha, eu acredito porque acredito que eu vou voar. Eu jogo-me do prédio e esborrachei-me no chão. Mas eu sabia, eu acreditava dentro de mim. Foi isso que Abraão disse. Eu acredito dentro de mim, lá bem dentro. Eu acredito que eu vou ter um filho. Está doido, Abraão. Mas quando ele invocava o Todo-Poderoso, dizia, eu sei porque ele me prometeu e ele é poderoso para o cumprir. Como é que você sabe que é salvo? Porque tem promessa na Escritura de que aquele que aceitar o Filho tem a vida. Aquele que é alcançado pela graça, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que é transformado, aquele que é modificado, aquele sobre quem o sangue de Cristo foi derramado, tem vida eterna. Porquê? Porque Ele prometeu, está escrito. E eu não preciso de fingir e forçar um acredito. Eu acredito na promessa. Eu tenho fé na promessa de vida eterna. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é real. Porque está escrito, porque o Pai o disse. Eu não preciso de ciência para provar isso. Eu não preciso de história para provar que Jesus ressuscitou. Eu preciso de crer na promessa que Ele deu. Eu preciso de crer no Evangelho. Eu preciso de crer naquilo que está escrito. Eu preciso de crer em Deus. Porque Ele é poderoso para o cumprir. E isto é fé salvadora, irmãos. Isto é fé salvadora. Isto é um Evangelho. Isto é um Evangelho. Sim, não é pelas obras, não é por alguma coisa que eu fiz. É porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. É porque a graça me alcançou. E essa graça desenvolveu fé. Irmão, e à medida que você caminha na fé, tem uma caminhada cristã, você vai caminhando. As promessas de Deus de vida eterna, a promessa de Deus de salvação da sua alma, começam a ser cada vez mais marcantes. E começam a ser cada vez mais sólidas. E daqui a pouco você continua a caminhar com Cristo e chega alguém e pergunta, como é que tu sabes que és salvo? E você diz, porque Ele prometeu. Porque Ele prometeu. Porque Ele prometeu. E isso é fé. Crer nas promessas de Deus. Irmão, não misture, por favor, fé com tolice, nem com positivismo, nem com uma motivação que você encontra, ou qualquer outra coisa. Irmão, tenho visto tristemente e lamentavelmente a Igreja de Cristo Jesus transformando a fé num momento motivacional todos os dias. Eu já estava a falar com uma pessoa uns anos atrás que me disse, a minha vida não tem corrido muito bem, acaba-se a referir aos negócios. Não tem corrido muito bem. Eu até ouvi um pregador dizer que eu tenho que levantar de manhã e repetir 3 vezes que o meu dia vai ser abençoado. Uma coisada qualquer, assim. E eu tenho feito isso e não resulta. Isso, meu Deus. Você pode repetir o que você quiser, irmão. Se Deus disser que o seu dia vai ser abençoado, vai. Se Deus falar que vai, vai. Se Deus dissesse que eu ia voar, eu ia. Vocês, não, nem aí. Não? O próximo slide, por favor. Não, desculpa, é o próximo. Você lembra-se de Pedro andar sobre a água? Não vai já com a ideia de que Pedro afundou. A gente já lá vai, que ele caminhou um pouco. Você lembra-se de Pedro andar sobre a água? Essa é quase como voar do telhado, não é? Você está comigo? Como é que então Pedro anda sobre a água? Pedro olhou para a água e disse, eu sei que eu vou caminhar em cima disto. Amém? Amém! E diz os apóstolos, estás tolo? Os que estavam no barco, maluco, doido, vai nada, vai afundar, vai molhar os pezinhos. Não, eu vou caminhar, eu acredito dentro de mim. Tem uma coisa aqui dentro que me diz, foi. Olha o texto. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, lembra Jesus vinha a caminhar em direção ao barco? Amém? Está todo mundo lembrado da história? Jesus vem a caminhar em direção ao barco e respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, Jesus, disse o quê? Vem.
Jesus disse, vem! E o que é que aconteceu? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando ele afundou, o que é que Jesus disse? Faltou fé. Faltou a fé em quê? Faltou a fé em quê? Faltou a fé na palavra que Jesus tinha dito, vem! Jesus disse, vem! E ele creu em quê? Que a água era sólida? Não! Que ele tinha sapatos especiais que andavam em cima da água. E o que é que ele creu? Ele creu na palavra que Jesus disse. Ele disse, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele disse, vem, e ele foi. E quando ele afundou, Jesus disse que ele teve falta de fé. E ele pegou nele e o trouxe para cima, amém? E o levou para o barco. Ele não deixou ele afundar ali. Mas ele faltou a fé na palavra. Diz que veio o vento e ele vacilou e ia submergindo. Irmão, a sua caminhada cristã vai ter cheio de momentos que você está a caminhar em cima da água. Deus diz, vem. E é para ir. É para ir, às vezes, contra tudo e contra todos, e contra todas as ideologias e tudo aquilo que seria normal. Mas se Ele manda ir, irmão, vai. Entende, irmão, que quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você vai enfrentar coisas que você nunca pensou antes. Você vai renunciar a coisas que nunca lhe passou pela cabeça que seria para renunciar. Você vai enfrentar dificuldades que você não imagina. Você vai estar para ir para o culto e vão lhe dizer, para que é que tu vais? Que coisa? Você vai se querer afastar daquilo que não presta e vão lhe dizer, não tem mal nenhum. E você vai caminhar como se fosse sobre as águas, com muita dificuldade, mas se a palavra diz para fazer assim, faz. E crê na palavra. Crê naquilo que foi escrito. Crê naquilo que foi dito. E quando Ele mandar caminhar, caminha. Senhor, mas é água, mas é para caminhar. E não deixes que as dificuldades da vida, o vento que Pedro sentiu, fez ele afundar. Não deixes que as dificuldades da vida te façam perder a tua fé naquilo que Ele, Deus, prometeu. Não deixes que as dificuldades da tua vida te deixem, os ventos contrários, os problemas, deixemos de duvidar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Na promessa de vida eterna, na promessa de salvação. Não deixes que te faça duvidar. Ele o prometeu e Ele o cumpre. E na hora que você for para afundar, Ele te vai pegar na mão e vai levantar. É claro, mas que eu estou a falar espiritualmente, tá? Eu podia falar de finanças aqui, mas não era tão importante assim, era? Vamos a falar de coisa melhor que finanças, tá? Não importa se você afundou nas finanças. Não importa se você vai afundar nas finanças. Importa que a tua alma seja salva. Estamos a falar de fé salvadora, irmão. Não estamos a falar de fé financeira. Não estamos a falar de fé nem de cura, nem de outra coisa. Estamos a falar de fé para a salvação da tua alma, fé que é eterna. O mais importante, que tu alguma vez podes falar ou ouvir falar, é a fé salvadora. Aquela que é dada por Deus. Aquela que foi, o amor de Deus te atraiu e te dá essa fé porque cremos nas promessas que Ele deu. E não noutra qualquer. Não é porque eu estou a pregar isto, não é porque outros pregaram isto antes de mim, não é nem porque Paulo deu o exemplo de Abraão, nem é por Abraão. É pelo Deus de Paulo, é pelo Deus de Abraão, é pelo nosso Deus, porque a promessa é dele. Não é nossa. Não foi inventada por nós. Aquele que é poderoso para o cumprir é o que nos promete a salvação da nossa alma. E fé nessa promessa. Se o Senhor te disser, vem, vai. E se for uma loucura, como saltar do building, se for uma loucura como saltar do building, mas se foi Ele que disse, salta do building, salta do building. Se Ele disser, vai. Se Ele disser, vai. Mas se Ele não disser, não te mexas. Se não foi Deus que disse, não faças. Se não foi Deus que falou, não sigas. Porque creres por ti próprio naquilo que tu disseres, nem tu consegues cumprir. O que é que nos leva a crer que eu, se repetir muitas vezes uma coisa, Deus vai fazer essa coisa para mim? O que é que me leva a crer isso? O que é que me leva a crer isso? Vamos todos repetir várias vezes? Eu vou ter o Mercedes. 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 Quando acabar o culto é só Mercedes ali fora. Deixa-me dizer uma coisa, se você repetir muitas vezes eu vou ter o Mercedes, você vai chegar ali fora, até pode estar muitos Mercedes, mas nenhum deles tem chaves para si.
Você acredita nisso? Eu creio que não vai ter. Não é que vai ter. Mas se Deus disser que vai ter, vai ter. Você acredita? Eu acredito, se Deus disser é. Agora, se nós entendemos tão simplesmente que o facto de estar o Mercedes ali fora, se Deus disser que é para nós, está ali, é nosso, e Ele te está a dar alguma coisa na sua palavra, no que estamos a falar hoje, que é acima de qualquer Mercedes ou qualquer outra coisa. É a salvação da tua alma. É a herança de vida eterna. É o estarmos para sempre com o Senhor. É acima disso. E essa está prometida. E essa está prometida por Ele, a todo aquele que crê no seu Filho e tem Jesus como Senhor da sua vida. Não é só como Salvador, tem como Senhor. Amém? Em que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, em que Ele é o Senhor completo da nossa vida, em que a nossa vida é um serviço, uma adoração a Ele. E Ele salvou a nossa alma. Nós temos a vida eterna. O próximo slide, por favor. Mas você já deve ter ouvido muitas vezes o facto, e Pedro teve problema de fé, né? Caminhou e depois afundou. E nós temos dificuldade, irmãos, muitas vezes, na nossa vida. Vem eventos contrários que nos fazem, tal e qual como Pedro, nos fazem submergir. Às vezes a gente tem dificuldade em continuar e caminhar pela fé. Escuta o que a palavra do Senhor diz. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, tu e eu temos uma necessidade enorme de permanecermos na fé para vivermos pela fé. A palavra do Senhor diz que nós andamos por fé e não por vista. Você não vive daquilo que é aparente. A sua vida em Cristo não depende daquilo que é aparente. Não depende daquilo que você vê. Mas daquilo que você não vê. Daquilo que você não consegue ver. Mas você aceita e acredita e tem fé. E como já disse, vai acontecer porque é promessa. Mas vai ter dificuldade. Vai? Você nunca teve uma dificuldade, uma dúvida em relação à sua vida com Cristo? À sua vida, se está sendo aceito por Deus? Você nunca teve uma dúvida sobre, só que eu estou salvo? Como é que isto acontece na minha vida? Como é que acontece aquilo? Já aconteceu consigo, irmão? Certeza que já aconteceu consigo? Ou você de uma matéria diferente de mim, porque já aconteceu comigo. Diversas vezes. E a gente se avalia e a gente fica, às vezes, até triste. Você fica, como é que é possível isto? Ou como é que é possível aquilo? Como é que a minha vida está assim? O que é que eu fiz? Ou o que é que eu tenho que fazer? Ou o que é que eu devo fazer? E você começa a duvidar, e você tem dificuldades, você começa a duvidar até da salvação da sua alma. E a sua fé enfraquece. E você diz, eu estou com falta de fé, ou a minha fé está muito pequena, ou eu estou muito reduzido. Amados, como nada que nós fazemos surpreende a Deus, nunca você surpreende a Deus, nem nunca vai acontecer alguma coisa que Deus nunca tenha pensado antes. E você não é diferente de nenhum dos outros. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Irmão, você precisa de ouvir a mensagem do Evangelho repetidas vezes. Não chega você a ouvir a mensagem do Evangelho uma vez, você aceitou Jesus e pela sua fé está tudo resolvido, que não está, amados. Porque você vai continuar a enfrentar dificuldades e lutas e problemas e você tem que combater a sua carne. A mensagem que nós mais devíamos pregar, mais devíamos de insistir, os textos que nós mais devíamos ler das Escrituras, aquilo que nós mais devíamos de incidir é naquilo que é a salvação da nossa alma, para que a nossa fé naquele que o prometeu aumente e não diminua. Porque vai ter hora difícil, porque vai ter hora de dificuldade, porque vai ter hora que você vai ser vencido pela sua carne, vai ter alturas em que a sua carne vai prevalecer e você vai chegar aos pés do Senhor e você vai se questionar, eu estou salvo? E como é que você resolve isso? Eu vou dizer o que é que normalmente é dito para você resolver isso. Você é-lhe dito para você confessar com a sua boca e dizer, não, mas eu sou salvo. E repreender o diabo. Deixa-me dizer uma coisa, muitas das vezes o diabo não está ali e você pode repetir o que você quiser. O seu problema é com a sua carne ali em primeiro lugar. Que o diabo só faz aquilo que a sua carne permite e que debaixo do controle de Deus, porque Deus é todo poderoso. O diabo não luta de igual. Primeiro, o diabo não luta de igual com Deus, tá? Às vezes a maneira que a gente coloca parece que o diabo e Deus lutam quase de igual e Deus ganha a rasquinha. Que é isso? Deus é todo poderoso, irmãos. Deus é soberano.
o diabo para ir mexer em Jó, Deus teve que deixar. Você está comigo? Deus é Deus. Mas que Ele anda ao nosso redor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar, é bíblico. É palavra de Deus. Deus disse isso. Deus disse para nós termos cuidado com isso. Vigiarmos. Vigiarmos. Porque Ele anda ao nosso redor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. E onde é que Ele vai tragar? Na nossa carne, quando a nossa carne enfraquece. Claro. Claro. Mas deixe-me dizer uma coisa, meus amados irmãos. Na hora da fraqueza, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que você chega a duvidar se você está salvo ou não está. Irmãos, eu estou a falar uma coisa que de certeza que é comum a todos nós. Tem uma hora que a gente já nem sabe direito onde está. Irmão, você pode repreender tudo o que você quiser naquela hora. Você pode repreender o diabo, você pode repetir para si próprio que está salvo. Que você mais à frente, você até se pode convencer naquela hora. Sabe que o céu não é dos convencidos, é dos convertidos, sabia? Você pode se convencer do que você quiser. O céu não é dos convencidos, é dos convertidos. Amém? Não sei se esta deu em espanhol ou em inglês, mas os irmãos ajustam aí, tá? Não é dos convencidos, é dos convertidos. Irmão, você tem que entender que você precisa conhecer as promessas da salvação da sua alma e colocá-las diante do Senhor e crer nelas, ouvi-las, lê-las, aprendê-las mais uma vez e outra, e outra, e outra, até que a palavra que liberta, que nos limpa, que nos transforma, está de tal maneira gravada na nossa mente que desce ao nosso coração e sabemos por confirmação da promessa do que nos deu que a nossa alma está salva. E é aí que você se levanta do chão, você se levanta do pecado e você caminha e continua e diz: eu creio no que aquele que prometeu. Não é porque você se convenceu muitas vezes e repetiu muitas vezes a mesma coisa para si. Não, eu estou salvo, eu estou salvo. Para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Quer ser como Jesus a repreender Pedro, não é? Para trás de mim, Satanás. Está debaixo dos meus pés. Que ridículo que nós fazemos às vezes. Creia na promessa, leia a promessa. Olha, irmãos, a gente gosta tanto disso. Toma posse. Tome posse da promessa da salvação. Leia. E